A paz, queridos, irmã Roberta Lirol, paz de Cristo, que bom te ver aí na nossa live também. A irmã Euseni Chamarelli, a paz, irmão Sérgio Oliveira, irmã Janete Jaramilho, sejam bem-vindos. E nós estamos aqui nesse domingo novamente, né? Graças a Deus, mais uma vez a gente se reunindo aqui para meditar na palavra de Deus, nas coisas que Deus tem para nos ensinar, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás eu sempre pedi a Deus uma coisa, que eu tivesse um lugar onde a gente pudesse analisar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E eu sempre falava assim, eu não tenho onde fazer isso, né? E Deus me abençoou e me deu hoje essa oportunidade de aqui, né, neste lugar a gente está se reunindo sempre para aprender mais de Cristo, né? E Jesus falou que onde tivesse 2 ou 3 reunidos ali, no nome dele, que ele ali estaria, e a gente querer que ele está aqui. Na verdade, cada um que chega aqui para ensinar não está falando de si próprio, está falando de Cristo, por Cristo, e Cristo falando através de nós, né? Quem somos nós? Somos tão pequeninos, mas ele escolheu os pequeninos para fazer, continuar a sua missão, para fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Nós pequeninos e falíveis, né? A gente cheio de falha, mas cada um com seu chamado e fazendo a vontade dele aqui, a gente se reunindo. É isso que é bom, né? Então hoje a gente vai continuar falando da epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, que a gente está começando agora. A gente acabou o livro de Tiago e a gente vai dar continuação falando então dessa epístola preciosa. E é uma epístola que tem muita coisa que a gente pode estar aplicando na nossa vida hoje em dia, como igreja, né? Serviu para a igreja primitiva e serve para nós, como a palavra de Deus toda, né? A Bíblia toda serve. Então a gente sabe que a epístola de Pedro foi escrita por Pedro, né? A carta que Pedro enviou à igreja, aos novos convertidos e principalmente aos gentios que estavam se convertendo. E ele que era no início tão resistente, né? Achava que Cristo, que a palavra de Deus ali, o cumprimento, né, das promessas, só tinha vindo para os judeus, e Deus teve que fazer ali toda uma movimentação com Pedro, até baixar o lençol do céu, e ele vê, né, ele teve uma visão. A gente vê lá no livro de Atos, que mostrava alguns animais, e uma voz falava com ele, que era a voz de Deus, mata e come. Ele, não, eu não posso comer coisa imunda, né? Isso tudo era uma figura de como ele considerava aqueles que não eram do povo judeu ali, que não eram filhos da promessa na antiga aliança, eram considerados imundos antes de Cristo fazer o sacrifício na cruz. E Pedro teve que passar por toda aquela experiência, até aquela visão, e o Senhor descia ali do céu um lençol com as figuras de alguns animais, e Deus falava, mata e come. Ele, não posso comer coisa imunda. E o que Deus falou, o Espírito de Deus falou então ao coração do Pedro: não chameis de imundo aquilo que o Senhor purificou. Então Pedro entendeu que o Senhor Jesus, ele purificou a todos, não só os judeus que se convertiam ao Messias, Cristo Jesus, mas também os que não eram judeus, os que eram estrangeiros, os gentios, que chegou até nós, né? Nós, os gentios, também éramos purificados pelo mesmo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, e temos direito ao acesso ao Todo-Poderoso Deus, à salvação de Cristo pela misericórdia, pelo sangue de Jesus. Pedro teve que entender isso, né? Quando Pedro entendeu isso, então ele estava preparado para levar o evangelho aos gentios, e ele foi um dos maiores pregadores, né? Com todo aquele seminário que ele teve, 3 anos com o próprio Cristo, todas as experiências positivas e aquelas experiências dolorosas que ele teve que passar para aprender, né? Para ele se aperfeiçoar, para Deus consertar suas falhas, para que então ele se tornasse aquele instrumento tão poderoso na mão de Deus, a ponto também de ser um dos escritores aqui do Novo Testamento. E foi a epístola que nós temos aqui na nossa mão, chegou até nós, que foi escrita, a primeira, né, entre outras, que foi escrita por Pedro, e teve como manuense, né, Pedro foi o autor, e o manuense foi Silvano. Silvano foi o manuense que ele escreveu para Pedro aqui, Pedro ditando essa epístola. E o que se trata, né? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre esse autor, né? Pedro, o nome dele no hebraico, né, significa Shimon, né, que é ouvir, e um dia
próprio Senhor Jesus, depois de Pedro, em Marcos 16, se você for ver lá, né? Pedro tem uma revelação e fala, né, para Cristo, depois que Cristo chega para ele e pergunta, quem tu pensas que eu sou? Né? Porque uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou... E você, Pedro, o que você acha que eu sou? E Jesus fala para ele, né? Aliás, Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus vira para Pedro e fala, isso aqui, quem te revelou isso foi o Espírito Santo. E a partir de hoje você não se chama mais Simão, né? Que era Shimon, ouvir. E ele muda o nome de Pedro para Kefas no aramaico e para Pedro no grego, rocha. Sobre esta rocha, e Jesus fala, sobre essa rocha que eu vou construir minha igreja. Tu és uma rocha. E sobre essa rocha eu construo a minha igreja. Então Jesus muda o rumo da vida de Pedro. Jesus entrega uma missão para ele, já visualizando aquela missão que ele entregaria. Jesus também muda o nome de Pedro para pedra, por algum motivo. Porque Deus, quando muda alguma coisa na nossa vida, ele tem um motivo. Qual era o motivo? Né? Que ele seria um grande instrumento nas suas mãos para levar o evangelho depois que Jesus subisse aos céus. Então Jesus preparou ele, até mesmo com as suas debilidades, até no momento que ele negou por temor, né? Quando Jesus estava sendo entregue para ser crucificado. Tudo isso era um processo de preparação. Até as suas falhas. Até o momento que ele negou, mas depois se arrependeu. Tudo isso era Deus moldando aquela rocha, lapidando aquele homem duro, mas que seria, né? Apesar da dureza dele ali tão difícil, ele tinha um temperamento difícil, mas Jesus pegou aquela rocha e foi quebrando até o momento que se tornou, né, uma rocha como um sinônimo de resistência, porque ele foi uma resistência para o evangelho não morrer ali, né, e ser propagado também entre os gentios. E aí que está Pedro, usando agora, né, com o manuense Silvano e escrevendo para os cristãos, aqueles que estavam dispersos agora. Vamos entender o que estava acontecendo aqui, né, como pano de fundo aqui, qual era a história dessa epístola. Ela foi escrita cerca de 64 depois de Cristo, também era um livro contemporâneo também ao livro de Tiago, quando a igreja estava passando por uma grande perseguição, né? O imperador nessa época, que foi até 68 depois de Cristo, era Nero, um homem perverso que perseguiu os cristãos ao ponto de dizer que os cristãos eram canibais. Ele acusou os cristãos de canibalismo para poder matá-los. Por quê? Simplesmente porque Jesus instituiu aquela ceia, né, em que Jesus dizia, né, que vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. E eles repetiam isso quando eles pegavam ali, sentavam para lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. E aí eles repetiam que eles comiam da carne e bebiam do sangue, mas isso era o quê? Uma linguagem figurada. Né? Ou seja, que eles tinham parte no sacrifício que Jesus fez por eles. Comer da carne era aceitar o sacrifício de morte de Cristo na cruz. Beber do sangue era aceitar o sangue derramado na cruz para a remissão dos pecados. Só que, o que acontece? Aí, os romanos, né, o imperador, ele distorce a palavra dos cristãos e acusa os cristãos de canibalismo. Entre outras coisas que o imperador acusa. Tudo que acontecia de ruim ali em Roma agora, né, no Império Romano, era por causa dos cristãos, dessa nova seita. É por causa dos seguidores daquele rebelde que foi morto, que eles não aceitavam a ressurreição. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles tentavam abafar isso por causa daquele falso Messias. Então, os cristãos, eles eram acusados de estarem propagando uma religião que ia contra o Império Romano. E eles eram caçados e jogados às feras, né, no Coliseu romano. Eles eram mortos se não negassem a Cristo. O que acontece? Então, os novos convertidos também, entre os gentios, começam a ser perseguidos. E aí, a gente vê aqui o que estava acontecendo, né? Pedro, então, para consolar esse povo, para edificar a fé deles, para não deixar que eles desvanecessem em meio à perseguição, ele escreve essa epístola para dar orientações de vida e também para trazer uma palavrinha que é a chave aqui, uma palavrinha-chave, a principal aqui desse livro. O que Pedro queria que eles meditassem a respeito de uma palavrinha chamada esperança.
A gente vai ver muitas vezes ele falando sobre esperança. Então, uma palavra-chave aqui do livro de Pedro é esperança. Esperança no meio da perseguição. Então, essa era a intenção de 1 Pedro. Além disso, também essa epístola está dividida em vida santificada. Ele fala sobre a santificação, sobre a esperança no meio da perseguição. Pedro também fala aqui, né, vamos analisar sobre os tópicos para depois a gente ir lendo. Né, ele fala também sobre submissão às autoridades, porque, né, submissão, mesmo sabendo que elas estavam perseguindo injustamente, mas ser submisso, ter sabedoria, né, e não se voltar com rebelião contra, mas ter sabedoria de como agir, submeter, para se vencer espiritualmente. E também, ele também traz conselho para as famílias. A gente vê Pedro aqui falando sobre família e mostrando a igreja como uma família, né, para aqueles que estavam dispersos, até mesmo longe das suas famílias, porque estavam sendo perseguidos. Então ele mostra como conviver em família, e também para aqueles que não estavam em família, né, que eles teriam uma nova família em Cristo. E também ele fala sobre o sofrimento sendo recompensado, o sofrimento do crente sendo recompensado. Tudo isso é abordado nessa epístola tão pequena, mas que é tão preciosa, né, dá tantos conselhos. Então a gente vai começar a ver aqui, nós vamos analisar aqui. A gente já fez alguns comentários no domingo passado, né? Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que era a Ásia Menor, né? Era um mundo, no mundo de então, aquela ali, a Ásia Menor, né? Ali era onde hoje é a Turquia. Essa região onde está a Turquia hoje. Então eles tinham saído ali, né, de Jerusalém, Samaria, né, e eles tinham se dispersado, os cristãos fugindo então da perseguição dos romanos, que muitas vezes não funcionava, porque eles iam atrás, né, daquelas pessoas, mas tentavam, né. Então eles estavam dispersos na Galácia, né, na Capadócia, e Ásia e Bitínia, que hoje seria a região ali onde está a Turquia. Continuando no versículo 2, né? Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Olha como ele sabia que aquele povo estava precisando de paz, né? Então ele vai e saúda a igreja com esta saudação: a graça, né, o favor merecido e a paz seja multiplicada em vocês, né? É muito boa essa saudação, né? Pedro já começa essa carta, né, com essa palavra de bênção aí. E depois a gente vai, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, e aqui está a palavra-chave, né? Esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha só, né? O que eles estavam passando naquele momento, estavam sendo contristados, entristecidos. Então, Paulo dá aí uma palavra de ânimo, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável, glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, olha só que coisa linda, né? O apóstolo Pedro aqui começa então a se reportar lá atrás, no Antigo Testamento. Ele começa a falar sobre os profetas que já anunciavam, né, a Jesus Cristo e a graça que eles agora viveriam, né, mostrando o cumprimento das Escrituras nessa situação em que eles estavam vivendo. Indagando, né, ele fala assim, indagando que
o tempo em que a ocasião do Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando que o sofrimento de Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foram revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Né? Então ele vai e se reporta à antiga aliança para que eles entendessem que tudo aquilo que foi pregado lá atrás, né, tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas, pelos anjos, estava agora se cumprindo, se cumpriu em Cristo, estava se cumprindo na vida deles. Né? É muito importante quando a gente está passando por certas situações nas nossas vidas, né, que a gente entenda, né, o porquê que Deus, o que Deus está trabalhando. Muitas vezes no momento a gente não entende porquê, mas Deus ele vai trabalhando. E quando a gente olha lá atrás, depois de passar por uma certa situação, a gente vai entender que lá atrás Deus estava nos preparando para algo. Deus estava permitindo que aquela situação acontecesse para que depois a gente estivesse preparado para algo maior. Então Pedro vai lá atrás no Antigo Testamento e mostra todos os sofrimentos também que os profetas passaram, as palavras que foram dadas, as profecias tinham um porquê, e esse porquê era para que essas pessoas que hoje, para as quais ele estava escrevendo, para que elas fossem alcançadas pela salvação de Cristo. Então, olhando para trás para tudo que aconteceu, eles entendiam por que eles estavam passando por aquele momento, e ali eles também, não somente Pedro faz com que eles entendam que lá atrás era um pano de fundo para que eles fossem alcançados pela graça e que tudo estava se cumprindo, que se cumpriu em Cristo, estava se cumprindo nele, estava se cumprindo na igreja, também ele mostra o futuro, que tudo que eles estavam passando agora também era uma preparação para que no futuro eles estivessem recebendo da glória de Deus junto com Deus ali, com a glória de Cristo na eternidade. Então, a gente vê aqui, né, como a palavra de Deus, ela vai lá atrás, ela traz o presente e ela mostra o futuro. É interessante, né? Que tudo tem um porquê, vai se ligando na vida do cristão, na vida daquele que está com Deus. E onde foi escrita, né? Onde foi escrita onde estava Pedro quando ele escreveu essa epístola? Ele estava em Roma. Você vai ver mais tarde ele se referindo a Roma como Babilônia. Por que ele se refere a Roma como Babilônia, né? A gente sabe que o Império Romano, ele estava governado por pessoas muito depravadas, com sede de poder, né, que queria, né, impor as suas idolatrias, que perseguia aqueles que eram de Deus. Então toda aquela todas as características da Babilônia lá atrás, né, daquela cidade que agora como metáfora ele usa para mostrar, né, comparar com o Império Romano, né, a Babilônia lá de trás, que foi construída para se voltar contra Deus, né, porque é uma cidade cheia de pompa, né, construída para mostrar, aquelas pessoas queriam mostrar que não precisavam de Deus, né, que podiam estar numa vida gloriosa, né, cheia de riquezas e longe do Criador. Agora, essa mesma palavra, essa mesma cidade chamada Babilônia, agora é usada para fazer uma comparação aqui com o Império Romano e com a situação do mundo de então. Mas não dá pra gente também comparar com o mundo de hoje em dia? Não dá pra comparar quando a gente tá aqui, né, nesse contexto, hoje nesse mundo tão cheio de guerras, de luta por poder desenfreado, né, cheio de pessoas que procuram colocar tudo acima de Deus, que criam vários deuses, que estão se entregando à prostituição, se estão se entregando, né, a depravações. Também a gente pode fazer uma analogia do mundo de hoje com o que eles estavam passando também ali naquela Babilônia, né, figuradamente falando, que era o Império Romano, que eles tiveram que fugir daquele domínio, tentar fugir para preservar a sua fé. E a gente também, hoje a gente se vê nessa situação deles, a gente vê também como a igreja passa hoje em dia. Quantas vezes a gente também, não aqui no Brasil também não, nem tanto, mas em muitos países aí os cristãos são perseguidos, são levados à morte. E quando não é perseguido dessa forma, mas é perseguido pela sua
forma de viver porque incomoda, porque querem agradar a Deus, no mundo que eliminou Deus, que cada um quer fazer a sua própria vontade, a gente quer estar submetido a um poder maior, espiritual, que é o Criador. Então, a gente às vezes é mal interpretado e é perseguido. Cristo, a vida de Cristo em nós, muitas vezes incomoda, porque Cristo continua incomodando por aquilo que ele veio falando, que o reino dele não é deste mundo, e mandando fazer tudo que é o contrário do pensamento, do modo de vida, do mundo que jaz no maligno, que é o quê? Que é destruição, que é prazer desmedido, que é fazer o que der na vontade, sem se importar com aquilo que Deus estabeleceu, que é buscar prazer, não importando em quem vai pisar, no que regra que vai quebrar, mas cada um tem que viver aquilo que quer sem se importar de quebrar as regras, e a gente vai na contramão, mostrando que há regras, que há o amor ao próximo, que tem que existir o perdão, que tem que existir uma vida espiritual de santidade, que tem que existir um contato com Deus Criador, que a gente tem que amar a Cristo, não é? Que Jesus morreu por nós, no mundo que está apagando a fé, que cada um confia no seu braço. A gente também pode fazer uma analogia que eles estavam vivendo, Eles estavam sendo perseguidos porque eles pregavam esse tipo de mensagem, que quem era o rei era Cristo, e eles tinham que se dobrar diante de um homem perverso, naquela época, nesse contexto aqui seria o imperador era Nero, mas houve outros, que queriam que adorasse, que ele queria que adorasse os deuses dele, e os cristãos queriam adorar o Criador, queriam Cristo como Salvador, queriam ter essa liberdade de escolher, e eles não davam essa oportunidade, não respeitavam essa fé. E não é a mesma coisa hoje em dia, muitas vezes, a Babilônia é o quê? É o símbolo da rebelião contra Deus, da prostituição espiritual. E você vai ver que nessa epístola, Pedro vai se referir ao Império Romano que dominava o mundo de então, a Babilônia. E ele fala, para o povo de Deus, o povo de Cristo, se manter santo, mesmo estando diante dessa Babilônia. Então a gente vai continuar aqui. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como contrastava isso que Pedro estava falando para a igreja com o modo de vida da sociedade atual, da contemporânea deles. E atual também, nossa, como contrasta, Como assim, ser separado, ser santo, ser purificado? O que é isso, Numa sociedade onde as pessoas não estavam nem aí para essas coisas, Eles queriam mais era curtir, como eles diziam, E como a gente ouve as pessoas falando, curtir a vida. Mas o que seria curtir a vida? Curtir a vida é o quê? A vida é para ser aproveitada? Sim. Deus nos chamou para curtir a vida. Aproveitar. Mas o que é aproveitar a vida diante de Deus? Aproveitar com os bons valores. Aproveitar com o respeito a Deus. Aproveitar com o amor ao próximo. Aproveitar na pureza. Aproveitar no entendimento. Do bom entendimento. Dos bons conselhos. Na vida justa. Uma vida de retidão. Isso é aproveitar a vida. Para Deus é isso, uma vida que vale a pena, uma vida que deixa uma história digna, de lealdade, de fidelidade, de bons frutos. Mas o que era pregado, com a curtir a vida, é a mesma coisa que a gente ouve hoje em dia, era o que se pregava, curtir a vida é você, você fazer o que você quiser, você beber até cair, você comer até explodir, é você estar, com qualquer pessoa que você queira estar, é você se prostituir, isso era curtir a vida para eles. É isso que eles diziam que era curtir a vida. Mas isso vai contra tudo aquilo que os cristãos estavam pregando. E olha só o que Pedro, qual é a orientação de Pedro para a igreja? Não vos conformando com as concupiscências, aqueles desejos desenfreados da carne,
não deixando que isso continue na tua vida, porque agora você tem uma nova vida. Então, colocando as nossas palavras, ele estava falando para os gentios que haviam se convertido. Olha, as concupiscências, os desejos infames, agora já não tem mais controle sobre você. Você agora vai ser santo, separado, porque o Espírito Santo está em você. Por quê? Que está escrito? Está escrito o quê? Que o Pai escreveu, aquele que você, né, hoje chama de Pai, sede santo, sede separado do pecado, porque eu sou santo, sede puro, né, puros, porque o Senhor é puro. E aí ele continua, e eu vou fechando aqui esse primeiro capítulo, né, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, eu pulei aqui, versículo 17, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quer dizer isso, né? Deus não faz acepção, Deus não escolhe as pessoas pelo que elas aparentam ser. Ele não faz escolha, ele não prefere uma pessoa a outra como ser humano, porque esse é mais bonitinho, porque esse é mais rico, porque esse aqui fala melhor, porque esse aqui tem mais carisma. Ele não faz acepção de pessoas. Não escolhe nesses parâmetros aqui, né? Então ele fala o seguinte aqui, Pedro, né? E vós invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Ele não te julga pelo que você aparenta, mas aquilo que você realmente é e aquilo que você pratica, daquilo que você diz ser. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse temor aqui é o respeito, né? Andar em respeito a Deus, temendo a Deus durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, o tempo que você está andando aqui nessa terra. Isso é que aproveite essa vida para temer a Deus, para respeitar a Deus e os seus mandamentos, para realmente você fazer a sua vida valer a pena. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver por tradição, que recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado. E aqui estão as bases, né, os fundamentos da fé, que ele deixa bem claro aqui para esses novos cristãos, né, que não foi comprando com coisas materiais que Deus nos resgatou, mas ele nos resgatou com a sua própria vida, o seu sangue puro. E por isso a gente tem que andar de forma digna deste sangue puro. O que quer dizer isso? Não adianta eu dizer que eu sou cristã, né? Não adianta eu dizer que eu sou de Cristo e eu continuo vivendo aquela vida que é contrária àquilo que Cristo pregou. E estou desonrando esse sangue puro, porque ele não me comprou com coisa barata e nem coisa cara, né? Mas coisa cara dessa terra que é corruptível, que tudo aqui passa. Ele me comprou com algo que não tem preço, o seu próprio sangue, o sangue do Filho de Deus. Então, se eu fui comprado com esse sangue, eu tenho que viver de forma digna. E muita gente hoje, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas quando você vai ver, ele não está muito de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Então, peraí. Né? A gente tem que começar a lembrar, eu tenho que começar a lembrar. Puxa, não foi com pouca coisa que Deus me chamou. Não foi de qualquer maneira que Deus me escolheu. Jesus, o Filho de Deus, teve que derramar o sangue dele, sofrer por mim, para que hoje eu possa estar levando a coisa de qualquer maneira. Isso significa o quê? Eu considerar, né? Eu dar valor àquilo que Jesus fez por mim. Então Pedro estava querendo dizer isso para eles, olha só, dê valor ao que Jesus fez, porque não foi pouca coisa não. Foi o sangue do Filho de Deus. Então a gente já não pode mais ficar vivendo daquela forma que a gente desagrada a Deus e está, né, desvalorizando o que Cristo fez. Como é que eu vou dizer que eu sou de Jesus e eu continuo mentindo para prejudicar as pessoas, fazendo maldade, sendo desleal, sendo infiel, não é? Destruindo o meu corpo, destruindo o templo do Espírito Santo. Como é que eu posso, né, sendo egoísta, querendo me dar bem, em cima do sofrimento do outro, em cima de prejudicar o meu próximo, e tudo isso que Jesus não ensinou, matar o meu próximo, não apenas fisicamente, mas também com as minhas atitudes, sendo injusto, apoiando aquilo que é desonesto,
como que eu posso dizer que eu sou de Cristo, que foi tão puro, derramou um sangue tão, me comprou com o sangue dele tão puro, ele que não teve pecado, e eu posso dizer que eu estou nele. Eu posso continuar vivendo ali da forma que, que aqueles que não conheciam a Cristo, aqueles que eram ímpios, da forma que eu era antes. Tem alguma coisa errada. Então ele está chamando aqui a responsabilidade àquele povo que estava ali sendo perseguido, mas que eles não esquecessem, que mesmo em perseguição, né, eles não esquecessem que eles tinham que viver em santidade. Ele não tinha que se dobrar diante do pecado. Então é isso aqui que Pedro está chamando, exortando a santidade aqui, então, no capítulo 1. Então esse capítulo 1 aqui, a gente vê, né, só aqui arredondeando, para a gente terminando aqui o capítulo 1, então terminando essa mensagem, né, ele faz o quê? Primeiro ele louva a Deus aqui no versículo 3, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá um cântico aqui, ele faz um cântico no versículo 3 do capítulo 1. Né? Ele glorifica, ele começa a carta primeiro, ele saúda, depois ele glorifica esse Deus, né? Que bendito seja esse Pai, né? Eterno, o nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E mostra que ele nos gerou de novo, que ele é o nosso Pai que nos gerou outra vez, e nós somos filhos agora, né? Nele, porque ele nos escolheu através da ressurreição de Cristo para sermos seus filhos. Ele chama esse povo, né, para que se comporte como esses filhos e que tenha esperança na vida eterna. Mas para isso tem que viver de acordo com aquele, né, com que o chamou, com Cristo e com o Pai. Então é isso aqui que, resumindo, Pedro, ele apresenta nesse primeiro capítulo. A gente vai continuar na próxima semana. A gente vai continuar meditando aqui nessa epístola tão importante, tanto para aqueles daquela época, agora para nós, que vai servir muita coisa que ele vai dizer que vai servir para nós como igreja, né, para todos nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar falando no teu coração e